Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zoom na Saúde. Eu sou Marina Ribeiro, jornalista da Dr. Play, e hoje nós vamos falar sobre retinopatia diabética. Você sabe o que é isso? E para conversar com a gente sobre esse tema, nós vamos receber a oftalmologista Camila Queiroz. Doutora Camila, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Marina. Obrigada, Dr. Play, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora Camila, a retina, ela é a parte do olho responsável, né, no caso, por formar as imagens, no caso, o sentido da visão propriamente dito. E um dos problemas que acomete essa parte do olho é a retinopatia diabética, que é um problema que a gente não escuta muito falar quando nós, né, ouvimos sobre problemas no olho, como glaucoma, miopia. Então, explica para a gente, para quem está nos assistindo, o que é a retinopatia diabética. Tudo bem, vamos lá. Bom, a retina, ela é uma camada formada por células nervosas que fica lá no fundo do olho. O que é que acontece? Quando a gente enxerga uma imagem, aquela imagem penetra no nosso olho e ela cai lá no fundo do olho, onde ela vai ser captada pela retina e vai, através do nervo óptico, chegar ao cérebro. E é o cérebro que vai fazer a gente interpretar a imagem que a gente está enxergando. Então, a retinopatia diabética ocorre em pacientes diabéticos, geralmente pacientes que não têm um bom controle da taxa de glicose, ou então os pacientes diabéticos que são diabéticos há vários anos, e esse diabetes começa a afetar essa região tão nobre do fundo do olho, que é a retina. Isso pode cursar com diminuição da visão ou não. Isso eu gostaria de ressaltar. Existem alguns pacientes com retinopatia diabética que apresentam uma visão de 100% e acham que está tudo bem, que não precisam visitar o médico, o oftalmologista, mas em muitos casos eles já apresentam sinais de retinopatia no exame do fundo do olho. No caso, doutora Camila, quais os sintomas, os sinais mais comuns que esse paciente pode sentir? No caso, você agora citou que para alguns, essa retinopatia, ela não aparece tanto, no sentido de que a visão está lá perfeita, então, né, eles acham que está tudo bem, mas existem outros sinais que podem aparecer nesse caso? Sim, existem sim, Marina. Bom, entre os sintomas que nós podemos encontrar em pacientes com retinopatia, nós temos uma diminuição da visão, o aparecimento de manchas escuras no campo de visão. A pessoa pode começar a ver as imagens distorcidas, enxerga, mas com certo embaçamento. Pode também ter a perda total da visão, naqueles casos mais graves, mas como eu falei, eu queria muito chamar a atenção para esses casos que a gente chama de assintomáticos, ou seja, o paciente não tem nenhum sintoma, faz um exame de óculos, consegue enxergar 100% e acha que está tudo bem. Mas esses sintomas que eu falei podem estar presentes sim nos pacientes com retinopatia, principalmente quando a retinopatia, quando o problema no fundo do olho já está um pouquinho mais avançado. Doutora Camila, qual a diferença entre retinopatia proliferativa e a não proliferativa? Bom, então, quando o diabetes, ele atinge a retina, que está lá no fundo do olho, inicialmente ele começa de uma forma leve. Uma das características que diferencia entre a retinopatia proliferativa da não proliferativa é a formação do que nós chamamos de neovasos. O que são os neovasos? No nosso fundo do olho, lá na retina, a gente tem vários vasos sanguíneos que levam o oxigênio para o fundo do olho. Isso é normal, todo mundo tem.
Na retinopatia proliferativa, além desses vasos normais do fundo do olho, a gente tem os neovasos, que são novos vasos que se formam no fundo do olho e são vasos muito frágeis, com alta chance de romperem e extravasar sangue para o fundo do olho. Por isso que a retinopatia proliferativa, ela é mais grave do que a retinopatia não proliferativa. O paciente com a retinopatia proliferativa pode ter sangramentos no fundo do olho, esses sangramentos podem evoluir até para um descolamento de retina e também aumenta o risco de um glaucoma específico de pacientes que têm esses vasinhos no fundo do olho, que é um glaucoma muito grave, muito severo, que pode levar à perda irreversível da visão, chamado de glaucoma neovascular. E como é feito o diagnóstico da retinopatia diabética? Pronto, ótima pergunta, Marina. Então, assim que o paciente diabético, ele recebe o diagnóstico de que ele tem diabetes, ele tem que ser encaminhado para avaliação com o médico oftalmologista, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum. Esse encaminhamento, ele pode ser feito pelo médico endocrinologista, pelo clínico geral, mas o próprio paciente, ele pode ser mais ativo, ele pode procurar um médico oftalmologista e contar que é portador de diabetes. Então, a gente faz um exame oftalmológico completo, a gente verifica a visão do paciente, verifica se ele tem grau, verifica a pressão do olho, como eu falei, o diabetes aumenta o risco de alguns tipos de glaucoma, e a gente faz um exame chamado de exame de fundo de olho, ou mapeamento de retina. Nesse exame, a pupila do paciente vai ser dilatada, e através dessa pupila dilatada, o médico oftalmologista vai conseguir examinar o fundo do olho por completo e avaliar se o paciente tem algum grau de retinopatia ou não. Então, o exame fundamental é o exame com a pupila dilatada. Doutora Camila, a retinopatia tem cura? Eu acho que essa é uma das maiores dúvidas, né, de quem está nos assistindo, de quem procura sobre esse tema. Ela tem cura? E se não tem, como é feito o tratamento? Certo. Então, vamos lá. A retinopatia, ela tem cura, sim. Agora, depende do estágio em que ela está no fundo do olho. Por exemplo, se é uma retinopatia leve, muitas vezes só com o controle das taxas de glicose no sangue, essa retinopatia pode ser revertida. Naqueles casos mais avançados, o tratamento vai depender do que o paciente apresenta. O tratamento inicial, ele pode ser feito com laser, que a gente chama de fotocoagulação, ou ele pode ser feito através de umas injeções lá no fundo do olho, em que a gente joga um medicamento no fundo do olho do paciente e, com o passar do tempo, esse medicamento ele vai surtindo efeito. Isso pode levar à cura da retinopatia. Casos mais avançados, principalmente aqueles casos em que tem um sangramento muito grande no fundo do olho, ou aqueles casos em que a gente tem um descolamento de retina, aí o tratamento muitas vezes é cirúrgico, por um procedimento chamado vitrectomia. Então, vamos dizer que muitos casos de retinopatia têm tratamento e têm cura. No entanto, a verdade é que, infelizmente, muitas vezes o paciente com diabetes não se cuida ou não é orientado a procurar uma ajuda especializada logo no começo do quadro, e às vezes o paciente, ele chega para a gente, infelizmente, já com a diminuição muito grande da visão. E em alguns casos, essa diminuição da visão é irreversível, não tem como a gente fazer mais nada, porque a retinopatia já avançou muito. A gente sabe que pacientes diabéticos têm 30 vezes mais chances de evoluir para a cegueira do que um paciente não diabético. Então, esse paciente, ele precisa ser acompanhado por um médico oftalmologista. Mas existe sim a cura, a depender do estágio.
Doutora Camila, muito obrigada por sua entrevista aqui no Zoom. Foi um prazer recebê-la. Desde já, você já está convidada para participar mais vezes e também de outros produtos aqui da Dr. Play. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Agradeço o convite a você, a Dr. Play, e estou à disposição. Um abraço. Um abraço. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilha e também nos segue nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @drplay.tv. Eu te vejo no próximo Zoom. Até lá!